Eu sei que tem algumas relações que parece que a única forma de a gente melhorar a relação e lidar melhor é se afastando. É sumindo do mapa e é nunca mais conversando, nunca mais vendo a pessoa, enfim. Só que isso é uma fuga, né? A gente querer sair do convívio, a gente acreditar que morando longe, se afastando fisicamente vai resolver, porque o problema não é a pessoa em si, não é o que ela te fez, não é o lugar, não é o ambiente, e sim as interpretações que tu teve a partir das tuas crenças. Então, quando a gente faz essa fuga, quando a gente vai para outro lugar, muda de cidade, muda de casa, se distancia fisicamente, a gente pode quebrar esse convívio, que sim, muitas vezes pode ser um convívio extremamente tóxico, só que esse convívio, ele exacerba coisas que estão dentro da gente. Então, mesmo a gente estando longe, vão continuar existindo questões que, se eu não mudo a causa, se eu não mudo a crença, eu vou continuar reproduzindo isso na minha realidade de outras formas. Então, se, por exemplo, tu teve uma questão negativa com o teu pai, e aí tu tem essa crença negativa sobre a relação com o teu pai, e ele fez coisas que tu não gostou, e tu se sente mal, e aí tu se afasta. Tu vai morar em outra cidade, tu vai morar longe. Essas crenças que tu foi aceitando de forma inconsciente, que o efeito era essa relação negativa com o teu pai, elas continuam aí. Tu pode ter se afastado, tu pode ter tirado esse gatilho que era o teu pai, mas a crença está ali. Então, digamos que tu se sentiu rejeitada pelo teu pai na infância. E aí, sempre que ele estava presente, era como se fosse cutucando essa ferida da rejeição. Então, tu esperava que ele fosse te acolher em uma situação e ele não faz isso. Ou tu espera que ele age de uma forma e ele não age, ele te critica, as coisas que ele fala. Toda essa dinâmica de vocês reforça em ti essa crença da rejeição. E aí tu saiu, tu não tá mais convivendo com teu pai. Tu tem essa crença. Não é algo que só tá condicionado à relação com teu pai. É uma crença que faz parte do teu sistema. Então tu pode estar em outra cidade, em outro país, convivendo com outras pessoas, que tu tem essa crença da rejeição e eventualmente tu vai manifestar isso de alguma forma, seja através de amizade, seja através de emprego, seja através de relacionamento. Então, digamos que tu tá do outro lado do mundo, tu não convive mais com teu pai, tu não tem mais nenhum tipo de contato com ele, e aí tu se interessa por um cara e tu começa a se relacionar com esse cara. Se tu tens a crença da rejeição, tu vai se atrair por pessoas, tu vai criar na tua realidade causas e condições que reforçam essa crença. Então, de todos os caras que tu poderia se relacionar, tu vai se relacionar com um cara que te rejeita. Mesmo que seja um cara que tu tá se relacionando, que tem um relacionamento, que está ali, ele pode te tratar mal, ele pode priorizar os amigos, a tua presença, ele pode te colocar nessa posição de ser rejeitada de inúmeras formas. Então percebe que a causa inicial pode ter sido a partir dessa relação com o teu pai, mas esse afastamento dele não muda nada, porque tu pode não ter mais essa situação com o teu pai especificamente, mas tu vai continuar reproduzindo em outras relações, em outras dinâmicas. Isso vale para absolutamente tudo. Às vezes tu tá num trabalho e aí esse trabalho não é o que tu quer, é um trabalho extremamente exaustivo, as pessoas do trabalho não são pessoas muito legais, tu se sente mal, e aí tu tá indo para esse trabalho sempre pensando que se eu sair desse trabalho tá tudo resolvido. Só que tu manifestou esse trabalho num primeiro momento porque tu teve crenças que te fizeram conectar com isso. De todos os trabalhos, de todas as oportunidades, tu não caiu nesse trabalho por acaso. Tu caiu nesse trabalho porque ele conectava, ele reforçava as crenças que tu tinha. Então, digamos que num momento assim de loucura, tu fala, cara, eu não aguento mais, eu vou sair desse trabalho. E aí tu sai desse trabalho. Mas o que esse trabalho representava para ti? O que reforçava em ti? Ah, reforçava o esforço, que eu tinha que me esforçar muito para ganhar algum dinheiro, reforçava que eu não me sentia boa o suficiente, as pessoas não me respeitavam, então eu me sentia colocada para baixo, invalidada. Se eu saio, eu tento mudar o efeito, saindo do trabalho, me afastando daquela situação que é um gatilho constante para mim, eu vou, de forma inconsciente, atrair novas situações, seja na mesma área, seja no trabalho ou em qualquer outra coisa. Então, eu posso começar a procurar trabalhos e aí eu vou cair de novo numa empresa que é uma empresa que reforça as crenças negativas, porque não é sobre a situação, não é sobre o outro, não é sobre o trabalho, sobre a conta bancária, sobre o relacionamento, é sobre como eu percebo a partir das minhas crenças. Então, essa necessidade de afastamento, essa necessidade
necessidade de fuga, ela só mostra que a gente está tão identificado com a identidade que a gente não consegue ver uma saída além de sair daquilo que está cutucando. Porque é como se realmente eu tivesse todo o tempo sentindo ali aquele cutucão. E aí tá colocando o dedo na ferida. Só que ao invés de curar a ferida, eu tento me afastar do que tá cutucando. Aí eu vou um pouquinho, mas sempre volta, porque se eu ainda tenho essa ferida, qualquer coisa que eu for fazer, eu posso levar um cutucão. Ah, Brenda, mas então quer dizer que eu tenho que aturar tudo e eu tenho que continuar ali e eu tenho que continuar respeitando os meus pais, independente. Não, não é isso. Eu só quero que tu entenda que não é o outro. O outro, tudo que acontece, o que o outro te fala, o que ele te entrega, é sobre ele. Só que como tu recebe é a partir das tuas crenças. Então, se eu tenho uma relação disfuncional com qualquer pessoa, seja da família, seja amigo, seja relacionamento, seja trabalho, e essa relação me causa efeitos negativos, é porque eu tenho crenças que me fazem perceber dessa forma e eu tive crenças que me colocaram nesse lugar em um primeiro momento. Quando a gente fala de família, né, de parentes, pai, mãe, tios, tias, avós, também existem muitas crenças coletivas sobre esse tipo de dinâmica. Ah, porque tem que respeitar, tem que fazer, tem que... Quando, na verdade, cada ser, cada identidade pode se expressar da forma que preferir. Então, o ideal é que tu perceba o que cada uma dessas dinâmicas reforça em ti. Lembra que se os efeitos são teus, tu tá sentindo, tu tá pensando, tu tá experienciando isso dessa forma negativa, é porque tu tem crenças. Quando tu muda as crenças, quando tu percebe, ah, eu tô sentindo rejeitada, eu me sinto invalidada, eu me sinto injustiçada, ok, mudo a causa. Então, o que eu escolho a partir de agora? Eu escolho que eu já sou feliz, eu sou amada, eu sou valorizada, independente se a pessoa me entrega isso ou não. Porque quando eu volto para a consciência, que eu saio da identidade e eu lembro que eu não sou essa identidade, que isso são só crenças e eu posso escolher novas crenças, eu já tenho tudo, eu já sou tudo e eu vou expressar isso. Pode acontecer, por exemplo, de ter ações inspiradas, o universo se movimentar de forma que tu vá morar longe. Sim, só que não como uma necessidade, e sim como uma consequência, porque a frequência não tá mais alinhada. Ou pode acontecer de vocês melhorarem a relação de vocês, de tu conseguir entender que é só mais uma pessoa, que provavelmente está vivendo de forma inconsciente e que entrega o que ela tem. Só que tu não precisa aceitar, porque tu tem as tuas crenças e tu vai interagir com a pessoa a partir disso. Pode ser, inclusive, que as tuas crenças positivas influenciem a pessoa e a pessoa mude, a pessoa se torne alguém completamente diferente. Então lembra que todas as possibilidades são possíveis. Se eu tô percebendo essa vontade de fugir, de estar longe, de não conviver mais, de não estar perto, geralmente é por dois motivos. Primeiro, porque isso está constantemente sendo um gatilho de efeitos negativos que eu tenho, e aí se são efeitos meus é porque são crenças minhas, eu mudo isso, muda todo o resto. E segundo, porque eu tô tão identificada com essa identidade que eu não vejo outra saída. Então, quando a gente lembra que não é essa identidade, e sim a consciência, a partir da consciência eu posso escolher coisas novas. Então, eu posso escolher coisas positivas sobre mim, sobre a nossa relação. O efeito vai ser instantâneo, e aí sim eu posso, com essa clareza de, cara, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas realmente não é uma frequência que tá alinhada comigo. Não porque aquilo tá me afetando, mas porque realmente não é compatível. E aí eu posso me mudar, eu posso ficar longe como uma escolha, mas não como uma necessidade. E uma questão que surge muito quando a gente fala de relação de família mesmo, é o perdão, mágoa, enfim. Lembra que quando a gente muda a identidade, que a gente sai dessa identidade que foi construída, não existe passado. Então, não existe mágoa, não existe nada a ser perdoado. E aí tu não precisa criar um problema para ser resolvido. Quando eu me questionar, mas será que eu tenho que perdoar? A pessoa me fez coisas ruins, então será que eu tenho que perdoar? Nesse caso, o que eu estou criando? Se eu sinto necessidade de perdoar, é porque eu vejo como a pessoa me fez algo ruim e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Eu estou criando isso. Só que nada disso acontece no agora. Tudo isso já aconteceu no passado. E eu posso trazer ou não para o meu presente. Então, quando tu realmente muda de identidade, escolhe novas crenças, vive a partir dessas novas crenças,
nem surgem essas questões, porque não existe nada a ser perdoado, não existe mágoa, não existe trauma, tá tudo acontecendo no agora. E aí eu posso perceber os efeitos, escolher o que eu prefiro e eu vou criar a partir disso. Lembrando que o mesmo vale para tudo, vale para trabalho, vale para amizades, vale para relacionamentos. Se eu percebo que eu tô num trabalho que não tá sendo legal, eu posso observar o que essa dinâmica reforça em mim, entender que essas são as crenças atuais que eu tenho, escolher novas crenças. Então, se eu tô num trabalho que não me valoriza profissionalmente, é porque de alguma forma eu criei isso. Então, eu posso escolher que eu já sou valorizada, eu já sou amada, eu sou uma ótima profissional. E a partir dessa escolha, muda a minha frequência, muda os meus pensamentos, meus sentimentos, eu vou viver de outra forma, em outra frequência, que, por exemplo, eu posso ser demitida. Ou eu posso querer sair desse trabalho não como uma fuga, mas como algo que genuinamente não faz mais parte da minha realidade. Para relacionamento, a mesma coisa. Eu já cansei de ver casos em atendimentos que eu faço de pessoas que começam a viver uma nova realidade, elas entendem que elas podem criar coisas novas, elas podem escolher coisas novas e aí elas escolhem crenças positivas sobre elas, sobre relacionamentos, e ao invés de o relacionamento melhorar, ele só piora. Ao invés do trabalho melhorar, fica insustentável. Por quê? Porque eu mudei a minha frequência e o que eu estava vivendo está em outra frequência. Realmente não faz mais sentido. E aí, sentir o que vem como ação inspirada, que pode ser terminar o relacionamento, que pode ser sair do emprego, ou vai acontecer naturalmente. A pessoa que eu tô junto vai decidir terminar, vou ser demitida, mas cuidado para não acabar entrando de novo nesses efeitos negativos que acontece frequentemente, que é estou vivendo outra realidade, aí o que eu estava vivendo não faz mais sentido, aí, sei lá, fui demitida. Pode acontecer de a pessoa levar aquele susto e ficar em choque, tipo, tô manifestando errado, eu achei que agora que eu tava aceitando coisas positivas no meu trabalho ia mudar. Não crie expectativas sobre os efeitos. Os efeitos, eles serão automáticos. E aí tu vai perceber isso, perceber que se eu estou vendo de uma forma negativa é porque eu tenho crenças negativas e eu volto sempre na causa. Então, fui demitida, percebi algo negativo, o que isso está reforçando em mim? Ah, tá reforçando que eu não sei o que fazer, eu não sei de onde vai vir o dinheiro. Ok, crenças negativas que eu tenho. O que eu prefiro? Ah, eu tava ali manifestando que a relação com os meus pais está resolvida, que eu não sou rejeitada, que eu sou amada, que eu sou escolhida. E eles se afastam. Pô, eu pensei que iria melhorar a nossa relação. Às vezes não. Às vezes a pessoa ela tá vivendo de outra forma, em outra frequência, e quando a gente eleva a nossa frequência, deixa de fazer sentido completamente. Amizades, tudo, vale para tudo. Então é lembrar que independente do que aconteça, eu percebo a partir das minhas crenças, dos efeitos das minhas crenças. E aí eu observo isso, não preciso ter expectativa de como as coisas vão acontecer, porque isso não é problema meu, e eu observo. O efeito é o que eu prefiro? Não. Volto na causa e escolho algo novo.